O ser humano não precisa do celular para viver. Então, esse já é um sinal. Se você precisa estar com o teu celular a todo momento do teu lado, em coisas básicas do dia a dia, se você sente que você precisa dele, já é um sinal de alerta. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes para ficar mais claro. Se você precisa do teu celular para no almoço, para estar no teu lado, no lado do prato de comida, é um sinal de alerta. Se você precisa do teu celular quando você vai no banheiro, tem pessoas que levam o celular para o banheiro, levam o celular para tomar banho. Se você precisa do teu celular a todo momento no teu lado, é um sinal de alerta. Então, existem atividades no nosso dia a dia que você não precisa do celular para viver. O celular não é o teu oxigênio. E o tema de hoje, dopamina instantânea, o vício silencioso da era digital. Fique por dentro, conversa com Leonardo Teixeira. Ele é psicólogo e especialista em comportamentos compulsivos. Leonardo Teixeira, seja muito bem-vindo aqui à RTM Brasil e em especial ao Fique por Dentro da RTM Brasil. Tudo bem? Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e desejar um dia iluminado e abençoado para todos. Alegria nossa, viu? E será muito esclarecedor o seu momento conosco. E para começar, doutor, estamos nesse momento aí complicado, né? E eu queria saber contigo, já para começar a nossa entrevista, o que caracteriza a dependência de dopamina instantânea e como ela se diferencia dos demais vícios tradicionais, doutor? Sim, de fato, estamos vivendo um momento aí da contemporaneidade, né? Os vícios estão cada vez mais se atualizando. Uns anos atrás, poucas pessoas tinham vício em tela. Com o avanço da tecnologia, com o avanço aí dos smartphones, as pessoas estão cada vez mais viciando na dopamina barata da tela. E principalmente viciadas em vídeos curtos. Hoje você abre qualquer rede social e muitas pessoas começam a assistir um vídeo curto no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E esse vídeo curto traz uma dopamina barata, né? Por quê? Porque ele entrega o resultado muito rápido. Muitas pessoas têm dificuldade de ver um filme porque demora a entregar o roteiro, uma novela, ou até mesmo uma série, ou até mesmo ler um livro. Por quê? Porque viciam nessa dopamina barata, que entrega tudo muito rápido através de vídeos curtos ou outros tipos de coisas que entregam dopamina muito rápido, como apostas e entre outras coisas. O que caracteriza isso, em especial, é o imediatismo, é querer algo muito rápido. Então, a pessoa que vicia nessa dopamina barata, geralmente ela quer algo muito rápido, aquele prazer instantâneo. Perfeito. Eu diria que é um estímulo silencioso, porque muitas vezes é difícil a pessoa identificar, né, essa dopamina, essa dependência, porque a gente acredita que é algo natural, comum, porque a sociedade vive nessa geração, nessa era digital. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre como identificar essa dependência, quando um alerta tem que se acender enquanto há dependência digital. Vamos lá. Bom, o ser humano não precisa do celular para viver. Então, esse já é um sinal. Se você precisa estar com o teu celular a todo momento do teu lado, em coisas básicas do dia a dia, se você sente que você precisa dele, já é um sinal de alerta. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes para ficar mais claro. Se você precisa do teu celular para no almoço, para estar no teu lado, no lado do prato de comida, é um sinal de alerta. Se você precisa do teu celular quando você vai no banheiro, tem pessoas que levam o celular para o banheiro, levam o celular para tomar banho. Se você precisa do teu celular a todo momento no teu lado, é um sinal de alerta. Então, existem atividades no nosso dia a dia que você não precisa do celular para viver. O celular não é o teu oxigênio. E junto com isso, não é que eu sou contra o celular pode ser sim muito útil e é muito útil, mas tem pessoas que usam ele como se fosse um pulmão, né? Como se ele trouxesse oxigênio para a pessoa, então ela não deixa de maneira nenhuma do lado. E junto com o celular vem muitas armadilhas dessa dopamina barata, como apostas de em busca de dinheiro fácil, dopamina barata. Então, esses são os principais sinais, quando a pessoa não consegue ficar longe do celular. Realmente é preocupante. Uma dúvida, doutor, como que o estresse emocional, né, a frustração, o cansaço mental
aumentam, né, a vulnerabilidade a esse tipo de dependência, que é uma tendência realmente nos dias atuais, né? Muitas cobranças, enfim, né, mercado de trabalho, etc, né? Sem dúvida nenhuma. Bem interessante o que você apontou, por quê? Porque, como eu já sinalizei aqui, nós vivemos infelizmente, numa sociedade do imediatismo. Todas as pessoas querem coisas rápidas, respostas rápidas, e isso traz estresse, estresse do dia a dia, ansiedade do serviço, preocupação do serviço. Naturalmente, muitas pessoas buscam no celular, buscam na dopamina barata, buscam nas apostas uma válvula de escape para aliviar esse estresse. Então, o que que eu sempre oriento para os meus seguidores, para os meus pacientes? Eu falo muito sobre uma ferramenta que eu criei que se chama Mapa das Rotas Alternativas, que seria o quê? Criar uma rota alternativa para o prazer, criar uma rota alternativa para a dopamina, ou seja, buscar uma dopamina saudável, não buscar no celular, nas apostas, no vício, na compulsão, uma válvula de escape para aliviar essa ansiedade. Então, buscar através de uma atividade física, ler um livro, ouvir uma música. Então, tem várias coisas que podem fazer a pessoa não buscar essa dopamina como forma de alívio para a ansiedade, a depressão, a angústia, o estresse. Assim como qualquer outro vício, Leonardo, a pessoa, para identificar e assumir essa dependência, esse vício, tem uma certa resistência. E nesse início, a família tem um papel fundamental, que é informar, de acordar. A gente entende que a gente identifica ali esse acesso muito rápido da era digital, a gente tem um diagnóstico, mas esse tratamento, ele, de certa forma, tem alguma resistência para iniciar. Como é que funciona todo esse processo de tratamento, diagnóstico e tratamento? De fato, uma das maiores dificuldades que o profissional de saúde mental que trabalha com vício encontra, e até mesmo que a família encontra, é a negação. Uma das principais características de uma pessoa viciada é a negação. Por quê? Ela nega, ela fala que não está viciada. Uma pessoa que é viciada em apostas, ela fala que não apostou, ela fala que está no controle, ela fala que não perdeu dinheiro. E isso se dá pelo fato, porque todo vício em si já leva à negação. Muitas pessoas que sofrem com o alcoolismo, elas negam que estão viciadas, falam que não sofrem com o alcoolismo. Mas quando nós levamos para um vício digital, isso piora. Por quê? Porque é um vício silencioso. O vício digital é um vício silencioso, diferente da dependência química, que fica visível quando a pessoa está sob o uso de alguma substância, você vê no corpo, você vê no comportamento, você sente o cheiro de álcool e por aí vai. Já no vício digital, a pessoa está com o vício na palma da mão dela. Então esse é um grande problema. Muitas vezes ela está apostando no banheiro, ela está apostando escondida, ela está perdendo muitas vezes todo o patrimônio dela escondido. Então é um vício silencioso e a família vai perceber só quando a bomba já estourou, quando a pessoa está completamente endividada ou completamente estressada ou submersa no vício. Por isso que quando eu faço um acompanhamento é sempre importante chamar a família, ter a família por perto, orientar essa família e, consequentemente, trabalhar com esse paciente processo de conscientização, apresentar os sintomas do vício, apresentar as consequências que a atitude dele teve, sempre sem julgamento, com acolhimento e honestidade, falando a verdade para o paciente que está sofrendo com isso. Algo que me preocupa, viu, doutor? Eu pego transporte público e, não sei, acho que 80%, 90% das pessoas ficam até curvadas, né, diante do celular, né? E muitas vezes sem acompanhar algo que seja necessário, útil, às vezes é algo fútil, algo para distração mesmo, né? Joguinhos, enfim, vídeos, né, redes sociais e etc, né? O ouvinte, o pastor Reginaldo, doutor, ele está perguntando se existe clínica para esse tipo de vício, né? E eu queria aproveitar também já perguntar para as crianças também quais os procedimentos aí, como que os pais podem estar verificando aí como orientar as crianças, os filhos, né, nessa questão toda, né? Porque eles já nascem nesse contexto todo tecnológico, né? Legal. Primeiro eu vou responder o pastor, depois eu respondo você sobre as perguntas, tá? Sobre o pastor, infelizmente, hoje a gente tem uma carência muito grande de clínicas no Brasil que são especializadas em vícios digitais.
Eu, particularmente, não conheço nenhuma clínica que seja especializada nisso. Existem inúmeras clínicas que são especializadas em dependência química, clínicas muito boas, inclusive. Só que vale lembrar, pessoal, que muitas pessoas cometem um erro de tratar os vícios da mesma forma. O vício em dependências digitais, o vício em apostas online, especialmente a ludopatia, não é a mesma coisa que dependência química. Então, mesmo que tenha algumas características parecidas com a dependência química, não é a mesma coisa porque interfere direto na relação com a tela, que é tudo que eu falei para vocês até agora, né? E muito mais do que isso. Então, infelizmente, no Brasil hoje nós temos uma deficiência bem grande de profissionais na área. Por isso e principalmente de clínicas na área, né? Por isso que eu levanto tanto essa bandeira e sempre falo todo dia nas minhas redes sociais sobre esse perigo, né, da dopamina barata e dos vícios ligados à tela, apostas, a celular. E respondendo a tua pergunta sobre como trabalhar isso com as crianças, bom, eu acredito que sem dúvida nenhuma, a saída está na informação e na conscientização. Então, se tem algum papai, alguma mamãe me ouvindo agora, eu sugiro que converse com os teus filhos, que orientem e que principalmente coloque combinados dentro de casa. Tem horário para comer, que é sem celular, tem horário para dormir, que é sem celular, tem horário que vai ficar com o celular. Então, sempre converse, faça combinados e coloque limites nos filhos sobre horários. Horários, tudo tem horário na vida, né? Então, colocar uma rotina nos filhos e o filho não precisa ficar o dia todo no celular. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho, né? Meu filho vai fazer 1 aninho. Então, é óbvio que ele é muito novinho, até agora ele não conhece tela. Não é porque eu sou contra a tela, mas é porque eu sei que para o desenvolvimento neurológico dele, nesse momento, não é interessante tela. Então, eu estimulo de outras formas. E cada idade, cada fase do desenvolvimento de uma criança, é importante estimular com alguma coisa diferente. Então, eu acredito que tudo é conversado e orientado. Dica de ouro do psicólogo Leonardo, papai e mamãe que está me ouvindo, converse com o teu filho, oriente e entenda uma coisa, muitos pais levam o celular como a chupeta eletrônica. Desculpe a analogia, mas o que é a chupeta eletrônica? A chupeta, muitas vezes, pais dão a chupeta para os filhos para acalmar, para o filho ficar quietinho, para o filho relaxar. E, às vezes, o filho tá peralta, tá correndo, tá, o pai quer um pouquinho de sossego e entrega a tela para o filho. E esse é um grande perigo. Tá bom? Leonardo, falando um pouquinho mais sobre essa fase que é tão importante, a infância, eu queria saber da sua opinião. Qual é o momento que a gente precisa explicar para os nossos filhos o porquê a gente precisa tirar o celular, o porquê do acesso, né, se restringir ali aos jogos, porque tem muitas crianças que ficam o dia todo, a noite toda na frente do videogame. Porque eu tô com uma filha de 5 anos, minha filha tá com 5 anos, e eu tô nessa fase. A gente não dá celular em casa, porém ela estava tendo acesso com a minha família, com a família do meu marido. E aí eu comecei a explicar para ela o motivo e ela não entendeu e tá muito difícil. Existe alguma maneira, uma idade certa que a gente precisa explicar e como, aliás, para as crianças o porquê tem que tirar o celular? Vamos lá. Eu vou tomar a liberdade de usar a tua história como exemplo, já que você trouxe a tua história com a tua filha aqui, tá bom? Então, eu acredito que nessa fase dos 5 anos e em todas as outras fases, o primordial, o primeiro passo é o exemplo que vem do meio. O meio onde uma pessoa, o ambiente onde uma pessoa está inserida, interfere diretamente na vida dela, não só uma criança. Todos nós, né? Nós respondemos ao meio, ao ambiente onde nós estamos inseridos. E ambiente inclui pessoas. Então, se ela conviver com pessoas que ficam o dia todo no celular, que estão sempre no celular, que entregam o celular para ela, naturalmente ela vai pegar o celular. Então, onde que eu quero chegar? Já começa pelo exemplo. Sugiro, né, que cuide muito com o exemplo que cada um que está no lado de uma criança dá para ela. Eu trabalho com o celular, eu faço acompanhamento terapêutico, eu acompanho meus pacientes de perto, eu respondo eles no WhatsApp, então eu tenho esse hábito, então eu tenho que cuidar muito quando eu estou perto do meu filho, principalmente, tá comendo, tudo, tá na mesa, cuidar um pouquinho com o celular, mas isso é bem individual, é o cuidado de cada papai e cada mamãe. Então eu sugiro que você cuide com isso e principalmente a maior dificuldade aí que os pais têm é conversar com a família do esposo, a família sogra, sogro, vó, avô, tio. Então, conversar, lembrando que o filho é teu, do teu esposo, e colocar limites para essa família e fazer um combinado com a família. Eu sei que é uma dificuldade muito grande.
E quando conversar com os filhos, é claro que quando o filho é novinho, ele não vai entender muitas vezes os perigos da vida. Você pegar uma criancinha aí nova, ela não vai entender que é perigoso atravessar a rua sem olhar, se não conversar com ela, não vai entender que ficar em lugar alto pode ser perigoso para ela cair. A criança muitas vezes não tem a percepção do perigo, naturalmente não vai ver percepção do perigo no celular na mão. Então o pai tem que ir orientando, conversando de uma forma lúdica, falando sobre os perigos, porque ela já vai crescendo e internalizando isso, sabendo do perigo. E quando ela chegar ali na pré-adolescência, ela já vai saber dos perigos que é ficar no celular o tempo todo. Então, e mais importante de tudo, ela vai viver em um ambiente saudável e produtivo, tendo exemplos para ela. Claro que não é fácil, tudo é teoria, tudo é aprendizagem, mas se colocar no dia a dia em prática, pode colher bons frutos. Com certeza, olha, doutor, o pastor Reginaldo respondeu aqui, ele retornou, melhor dizendo, ele é de Viçosa, Minas Gerais, está atento aqui às suas explicações, e ele diz o seguinte, ele conhece duas pessoas, uma inclusive da igreja dele, que perdeu tudo por causa do vício em jogo tigrinho, ele até especificou aqui, perdeu apartamento, carro, muito triste, é o que foi falado, quando a família ficar sabendo já está no fundo do poço, né? Eu queria aproveitar aqui e perguntar de que forma que a baixa tolerância ao tédio, silêncio e espera contribui para aumentar as compulsões, doutor, que realmente está complicado. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a audiência do pastor Reginaldo, eu não conheço ele, né? Mas esse caso, pastor, que você falou, é mais comum do que você imagina. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vício em apostas e eu já atendi pacientes que perderam desde R$ 10.000 até paciente que perdeu mais de 15 milhões de reais. Eu não estou aumentando. Por quê? Porque no vício em apostas tem uma regra. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela gasta. Porque a pessoa perde completamente a noção do valor do dinheiro. Porque como é um dinheiro digital, essa dopamina barata vai entrando na cabeça da pessoa e ela vai apostando mais. A hora que ela vê, ela perdeu um monte de dinheiro. O tigrinho, como o pastor Reginaldo falou, é hoje a aposta mais popular, o jogo mais popular, né? Mas existem inúmeros outros tipos de jogos que são muito perigosos, começando pelas apostas esportivas, né? As famosas bets aí, no Brasil, muito famosas pelos clubes de futebol, no futebol, mas existem outras, como o jogo do aviãozinho, a roleta online, o Mines, o próprio poker, baralho de modo geral. O cassino literalmente veio para o digital e está na palma da mão das pessoas e o perigo está aí, né? E respondendo a tua pergunta, meu caro, sem dúvida nenhuma, o tédio e a ociosidade é um dos maiores gatilhos para a pessoa apostar. Eu sempre uso no meu canal do YouTube, no meu Instagram, quando eu vou produzir conteúdo para os meus seguidores, e até falando com os meus pacientes, eu uso uma frase que tem tudo a ver com a tua pergunta. Eu falo, cabeça vazia é a oficina do vício. Então, quando a pessoa fica ociosa, isso aí tem vários artigos científicos que trazem isso, quando ela fica ociosa, ela tende a ter uma recaída. Por isso que eu sempre trabalho em uma elaboração de uma rotina produtiva para a pessoa. Perfeito. E qual a importância de reduzir o estigma e a vergonha para se falar sobre esse tema, justamente para que essas pessoas elas busquem cada vez mais ajuda, auxílio? Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto, quebrar esse tabu de vergonha de falar eu sou dependente da era digital. Muito interessante tua pergunta. Você sabe por quê que eu acho tão interessante? Primeiro, porque a vergonha a gente de fato vê muito, eu vejo isso no consultório, e porque você está trazendo algumas barreiras que a pessoa sente. A primeira barreira que você trouxe agora, você perguntou alguns minutinhos atrás para mim, você perguntou sobre a negação. E a negação acontece muito. Agora você falou sobre a vergonha, que é outra barreira que a pessoa sente. Dito isso, eu quero primeiro explicar para vocês por que essa pessoa sente tanta vergonha de falar que ela é dependente, que ela está viciada. Porque o vício representa a fraqueza da pessoa. É triste dizer, mas é verdade. Quando a pessoa vai falar, eu sou viciado em álcool, sou viciado em drogas, isso representa uma fraqueza internamente dela. E quando ela vai falar, nossa, eu sou viciado em apostas, eu sou viciado em celular, eu sou viciado em dinheiro fácil, isso representa internamente, mesmo que a pessoa não admita, consciente ou inconscientemente, representa uma fraqueza para ela. E junto com isso, que ninguém quer, poucas pessoas têm coragem de colocar a fraqueza dela ali à mostra exposta, né? E junto com isso vem o medo do julgamento, porque a pessoa
tendencialmente ela já tem medo de ser julgada, tem medo de falar, nossa, como que você pode cair nessa? Como que você pode colocar o teu dinheiro suado ali? Como que você pode ficar o dia inteiro no celular? Então, esse medo de julgamento é muito perigoso. Dito isso, uma das melhores formas de quebrar essa barreira que a pessoa tem é fazer um acolhimento, é sentar, olhar no olho dela e falar, olha, eu tô aqui no teu lado, eu quero te ajudar, eu sei que não tá fácil para você, confia em mim. Então, eu sempre, nas minhas relações, e especialmente com os meus pacientes, eu procuro acolher. O que seria esse acolhimento? É simplesmente não julgar e ser sincero, olhar no olho da pessoa, entender que é um ser humano, é uma relação humana, é uma pessoa que está ali do outro lado, expondo a fraqueza dela e pedindo ajuda. Sim, o doutor o Jorge de Nova Friburgo também, ele resumiu aqui, ele mandou áudio, né? Eu transcrevi aqui, não dá para ler tudo a sua mensagem, toda a sua mensagem, viu, Jorge? Mas resumindo é isso, ele ficava muito tempo nas redes sociais, chegava do trabalho, já ia para o Instagram, para o Facebook, etc., YouTube, mal dava atenção para a esposa, para as filhas, aí ele colocou o conceito do menos é mais, né? Ele começou a tentar reduzir realmente o uso das redes sociais, né? E aproveito para emendar com uma experiência que eu tive também. O que eu faço? Eu deslogo as minhas redes sociais, né? Senão eu não sou tentado a ficar lá. Eu colocava no temporizador, às vezes 15 minutos passavam assim num estalo de dedos, né? Então, uma dica. Mas quais dicas, doutor, o senhor que é especialista, para o nosso ouvinte, para a gente fechar essa entrevista, já estamos quase em cima do horário, para as pessoas que realmente, né, têm dificuldade em ficar longe das redes sociais, qualquer brechinha de tempo já estão lá e acabam perdendo boa parte do seu tempo, do seu dia, né? Eu acredito que a dica principal é criar uma agenda com horários. É uma coisa que muitas pessoas acham simples, mas é difícil de colocar no dia a dia. Então, para os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando aqui, eu sugiro que crie uma agenda, sempre alimente a tua agenda um dia, 2 dias antes, colocando horário que você vai fazer as coisas do teu dia a dia, horário do teu banho, horário que você vai se alimentar, horário que você vai fazer seus compromissos de trabalho e, naturalmente, os horários que você pode e que você não pode ficar no celular. E primeiro você manda na agenda, né? Eu sempre brinco que primeiro você manda na agenda, ou seja, primeiro você preenche ela. Depois ela manda em você, depois você segue a agenda. Então, eu acredito que uma dica de ouro é isso, e colocando ali nessa agenda os horários, especialmente os horários que você pode ficar na tela ou não. E lembrando também, pessoal, a gente não pode ser radical. Eu falei muito sobre o contato com a tela aqui, mas tem muita coisa boa na internet, então eu sugiro que vocês só não busquem conteúdo vazio, conteúdo barato, que vocês colocam, barato no que eu digo, de que não entrega valor para o teu dia a dia, tá? Não barato financeiramente. Mas tem muita coisa boa na internet também, então recicle o que vocês estão vendo no celular e coloque horários, tá bom? Ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tivemos várias participações, mas abrimos espaço para você divulgar as suas redes de contato. Eu também ficaria horas, quero dizer que eu gostei bastante, um papo descontraído, e quero agradecer todo mundo que mandou comentários aí e participou. Então vamos lá, pessoal, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor, querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu convido vocês para conhecer o meu Instagram, que como eu falei, eu compartilho conteúdos de conscientização lá. Pega papel e caneta aí na mão e anota. Meu Instagram é Leonardo F. Teixeira. Ou psicólogo Leonardo Teixeira, Leonardo F. Teixeira. Quero aproveitar também, se vocês querem estudar algo interessante, lá no Instagram eu vou falar sobre isso, mas eu vou fazer 3 aulas gratuitas para o pessoal acompanhar e para aprender muito mais como se livrar do vício, especialmente o vício em apostas. Então, no Instagram eu dou as informações, quem quiser estudar, eu vou entregar lá algo legal. Leonardo F. Teixeira. Perfeito. O tema de hoje foi dopamina instantânea, o vício silencioso da era digital. Entrevista com o Dr. Leonardo Teixeira, psicólogo e especialista em comportamentos compulsivos. Dr. Leonardo, foi espetacular sua entrevista, muito esclarecedora, e que muitas pessoas sejam ajudadas e possam acessar aí suas redes sociais. E a gente conta contigo em uma próxima oportunidade aqui na Será um RTM prazer. Por Dentro. Sucesso. Até mais.